Nossa, Meu TDAH de vez em quando dá o essas. meu também faz isso. Hoje é a segunda vez, que hoje é o segundo vídeo que eu tô gravando, e isso no primeiro vídeo isso aconteceu também. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e hoje comigo aqui Chico Sacol. Prazer, Fabiano Sacol. Chico é apelido. E eu estou aqui nos confins do Rio Grande do Sul, no meio do frio e da neve. Bom, pra quem não sabe, esse cara é autor de um RPG nacional que eu considero como um clássico cult porque não ganhou o mainstream como merecia, que é o UED, Vanguarda da Resistência. Na verdade, tu está falando do ED Você é Resistência. Foi lançado em 2013 pela UNS RPG, Ó, criado por Júlio Matos, e eu fui convidado para participar. olha E só. a história eu já repeti na época, porque a gente participou de bastante coisas, mas foi mais ou menos assim. Foi um faça você mesmo. Sabe aquele negócio que tem em Portugal? Deu uma semana para te escrever um RPG ou um cenário, alguma coisa assim. E o Hum, Júlio simplesmente estava no Twitter e falou assim: se desse um EMP na Terra, o que sobreviveria de informação? Daí eu respondi: CDs. Eu acho que mais um dos guris lá de Portugal falou: não, CDs e DVDs. Aí ele veio com essa ideia desse cenário e lançou no Faça Você Mesmo. Então era tipo, tinha 5 páginas, era um joguinho bem simples. E aí uma vez, daí para testar esse jogo, jogamos eu, ele, mais o tio Nitro. Deve estar aí na internet, em algum lugar do YouTube. E depois disso eu fui viajar e eu passei 12 horas no ônibus. Desculpa, 24 horas no ônibus. E com um caderninho. E eu pensando, não, mas isso aqui ia ficar legal no jogo, isso aqui podia mudar, isso aqui. Cara, eu fiz umas 14 páginas de texto. Quando eu cheguei na minha cidade natal que eu morava, na época em Dourados, Mato Grosso do Sul, eu escaneei e mandei pro Júlio. Aí o Júlio falou, não, vamos escrever o negócio junto. Entra aqui, vamos eu e tu junto meter. Aí a gente fez a versão 2.0 e logo na saída o Thiago Eduardo da UNSA falou, cara, vocês não querem publicar esse trem? Eu publico pra vocês. E aí foi-se que saiu o meu primeiro RPG publicado. Meu orgulho. Aí passou-se os anos e chegamos na pandemia e a gente tem um grupo com o Júlio, com o Thiago Eduardo, e eu comecei a cutucar, tipo, gente, vai fazer 10 anos, vamos fazer alguma coisa? Bah, vamos fazer, porque eu tô com uma ideia assim, uma ideia assado. Até o Júlio tinha feito o Exosfera, que tem no site da Secular para vender, é só um PDF de uma aventura pronta, e a gente botou um esquema no final, assim, para dar um gancho. Mas o Júlio estava trabalhando no RPG dele que foi lançado esse ano, que foi o Rebel R. O Júlio já estava há 6 anos trabalhando. Tá aqui, ó, a coisa mais lindinha do mundo. uau. Recomendado. Lindo, lindo, lindo. E ele trabalhou 6 anos nesse sistema. E ele falou, cara, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, eu não tenho como fazer. Aí eu falei assim, tá, e se eu fizer? Aí eles falaram assim, não, vai. Nessa veio o macaco do mal. Ele já conversava comigo fazia muito tempo. Ele era fã de OED e queria fazer um cenário tipo Duna. Aí ele, Chico, escreve comigo. E eu, não, bicho, escreve tu. Pode escrever, tu é o... Tu pode fazer, tá aqui o coisa, vai lá e escreve. Se tu tiver uma dúvida, fala comigo. Até porque eu não tava numa época boa da escrita. De 2015 até 2022, mais ou menos, eu passei numa época turbulenta da minha vida. Aí eu meio que tipo, não, faz tu. Daí ele chegou assim, ó, eu tô com uma editora e eu quero publicar o ED. Eu pensei, pô, 10 anos, dá pra fazer uma coisa nova. Daí ele, como um bom editor, chegou, tá, mas eu não quero mais do mesmo. Porque eu já cheguei com o sistema, né? Não, porque o sistema funciona assim, porque a gente podia... Não. Eu quero uma coisa nova, eu quero que dê para trabalhar melhor, eu quero um jogo, como é que ele disse? A4 de 208 páginas. Então tu tem que fazer alguma coisa massa. E a gente conversou bastante tempo sobre isso. Eu entrei na Macaco do Mal, basicamente, para escrever o ED. Aí no meio termo,
ele estava tendo dificuldade com o Kahoot Pepper e eu, posso ajudar. No final das contas, eu fiquei com toda a parte de sistema e ele ficou com o resto, sabe? Então a gente... Foi uma pausa no ED que eu dei para depois continuar e agora chegou na hora de escrever o ED de novo, né? Cara, primeiro ponto é parabéns pelo trampo com Kahoot Pepper, certo? É um jogo, o sistema ele é muito gostosinho, eu costumo dizer isso, ele é bem de boas, ele é autorreferenciado, você não precisa ficar toda hora cruzando tabela, essas coisas todas. Flui bastante, ele tem espaço para deixar a narrativa fluida, gosto muito disso. E ficou bem joia. Eu tenho uma aventura aqui no canal chamada Biblioteca do Mago, vale bastante a pena, né, pra galera que nunca viu Kahoot Pepper. É uma aventura de férias Bota o link aí. vai ter isso aí também. E é uma aventura de férias e começa justamente com a galera voltando da escola pra casa. E eu ainda uso a aventura pra apresentar um dos momentos da lore do meu mundo que eu sempre quis contar e ninguém nunca se interessou. Eu falei, vou tacar isso no meio dessa aventura porque cabe. É Aí. bom, o Kahoot Pepper, eu falo Kahoot por causa que o David Revoy é francês, daí a gente fica horas em cima da wiki e vendo o pessoal traduzindo e falando, daí eu peguei, é mania, não é frescura. Ou é frescura também, mas é uma mania que eu peguei de falar Kahoot Pepper. Até que rindo da minha cara por causa disso. Mas foi bom porque, tipo, o ED pra mim é uma coisa pesada. Eu gosto de... Eu acho que o ED é uma coisa que volta e meia tem que ir na ferida, sabe? E aí a pausa no ED e começar a escrever Pepper foi tipo um raio de sol depois de uma tempestade, sabe? Deu uma alegrada. Até melhorou o meu ânimo. Cara, entrando mais no cerne dessa versão nova que acabou de sair o Fast Play, tá lindão. Todo mundo que estiver aqui ouvindo o podcast, assistindo o vídeo, pode acessar o link na descrição. Tá gratuito lá na Macaco, então vai estar aí. Esse sistema de regras, ele tem alguma coisa do Savage Worlds ou é uma impressão que eu tive meio torta? Eu dei uma entrevista há uns 2 anos atrás, eu acho. E foi a primeira coisa que eu comentei. Uma coisa que me incomodou muito no Savage Worlds, eu conheci Deadlands, a primeira edição de Deadlands, e eu gostava muito. Quando veio o Savage Worlds, eu acho que o Deadlands se perdeu. Não ficou um Deadlands tão bom, mas ficou um bom sistema genérico. Mas eu acho que se perdeu muito o Deadlands. E uma coisa que me incomoda muito no Savage Worlds é que tu tem um dado de atributo, um dado de perícia e tu não rola os dois juntos. Eu não conheço Savage Worlds o suficiente para falar como é que Savage isso Worlds é mais ou implica. menos assim, tu tem um atributo que vai de dado D4 a dado D12 e tu rola sempre ele mais o teu dado selvagem, no caso. Que é tipo dado D6 para personagem inicial, dado D8 para personagem veterano, dado D10 para personagem elite, coisa assim você vai. E tu pega o melhor resultado. Tu não soma os dados. Tá. Então é sempre o melhor D. E a tua perícia... Agora, faz tempo que eu não vejo Savage Worlds, eu posso estar falando bobagem agora. Mas a tua perícia limita o quanto tu pode ter. Digamos assim, tu tem perícia dado D8 de luta, mas só dado D4 de destreza. Custa muito caro para te chegar a dado D8, entendeu? O teu atributo só limita as tuas perícias, ele não se soma junto. Entendi. Tu não pode ser um bom pistoleiro com uma baixa destreza, entendeu? Ou melhor, tu pode ser um pistoleiro com uma baixa destreza, mas vai pagar um monte de ponto para poder ser isso. Tem que aumentar a tua destreza para poder aumentar as tuas habilidades juntos. Entendi. Só que na realidade a ideia é roubada de Apocalipse World, né? Aí entra em outro sistema que eu vi muito falar, mas esse eu nem nunca li, porque... Esse eu recomendo, assim, eu gosto muito de RPGs indies, e tanto que o Júlio trabalha na Secular, e a Secular lançou o Dungeon World e o Apocalipse World, né? Dungeon World foi lançado, inclusive, no mesmo dia que o ED. Olha só. Nós fomos juntos na gráfica pegar os livros, para lançar no World RPG Fest 2013. Nossa, faz tempo isso aí. Faz tempo. Aí
eu sempre gostei da pegada do Dungeon World e do Apocalypse World. Eu só não gostei da pegada do Monster Heart, porque acho que também a gente tem... volta e meia não se sente seguro numa mesa para falar sobre sexualidade. Então, a gente tem travas ainda. Certas pessoas, tipo... Tem certas pessoas que eu jogaria Monster Hearts facinho, tem outras que eu não jogaria. Existem certos temas e certas abordagens que se a gente não escolher o grupo a dedo, a gente fica com uma sensação meio esquisita, né? Exatamente. E Um comentário assim, você lançou o ED na época que eu tava na minha caverna de RPGista. Foi um momento que na minha vida parecia que tudo tava ruindo e que tudo que eu gostava tava fora do lugar ou tinha ficado pra trás e eu meio que entrei em crise. Aí eu falei, pera aí, eu vou estruturar o meu mundo de volta e vou mudar a minha forma de pensar, depois eu vejo o que é que tá acontecendo. Eu fiquei nessa caverna entre mais ou menos 2012, 2011 talvez, até 2016 no final do ano. Um período em que eu literalmente eu me fechei para as coisas em que eu só joguei o que eu gostava, porque tudo tava parecendo muito esquisito para mim. Sei lá, acho que sim. era prévia de crise de meia idade, sei lá. Tá com quantos anos? Eu tô com 40 agora, 41. Eu tô com 47, bicho. E eu acho assim, a crise da meia-idade fica na nossa cabeça. Eu passei pela minha... Não é uma crise da meia-idade, mas na verdade foi muitas mudanças na minha vida e foi difícil trabalhar algumas delas. Mas graças a Deus eu consegui trabalhar. Graças a bastante trabalho dos meus psiquiatras, das droguinhas que eles recomendaram. E o bastante... Acho que a frase que mais me impactou nesses últimos anos que eu melhorei foi mais ou menos assim: nem sempre a culpa é tua. De vez em quando a pessoa só tá braba por um problema dela e tu tá sendo só o alvo dessa brabeza. Exatamente. E isso dá uma limpada na gente, sabe? A gente sabe que tem os nossos problemas que tem que resolver e não precisa descontar nos outros. O dar o passo para trás, eu acho que permite a gente poder ter um vislumbre maior. Tu mesmo disse, tu ficou parado 3 anos praticamente, mas é um tempo que a gente precisa tirar para nós mesmos de vez em quando. A pandemia ensinou isso para nós. Com certeza. O Contar e Mestrar nasceu na pandemia, né? Eu tive meio que um surto por volta do mês de agosto, mais especificamente no final de julho, e isso culminou que 5 de agosto eu criei uma página no Instagram e falei: vou compartilhar umas ideias de RPG aqui, porque se eu não começar a jogar energia criativa fora, eu vou bater os pistão mesmo, vai ser foda. E aí começou. Aí da página veio o podcast estamos aqui hoje, nessa doideira. Coisa boa. E voltando ao ED, cara, como é que esse cenário ele funciona no macro assim? A galera tem comunicações com outros pontos mais remotos, porque assim, deu a entender no Fast Play que os assentamentos têm comunicações ali com os assentamentos adjacentes, por assim dizer. Mas tem uma comunicação de longa, tem... Isso não foi explicado no Fast Play, até porque já estava grande demais, vamos dizer assim. Concordo. Eu acho que são problemas da editora. A Macaco do Mal não sabe fazer Fast Play pequeno. Então eu escolhi não contar a história do ED e deixar isso para o livro. Até porque quem tem acesso, porque hoje o ED, Você é Resistência, está gratuitamente no site da Secular para baixar. O pessoal pode baixar e ver. E aqui está a história básica, o que aconteceu. E no macro é mais ou menos o seguinte: em torno de 2010, 2012, nós fomos visitados de um jeito extremamente agressivo. Uau. O pulso eletromagnético atacou a Terra inteira e detonou todo o sistema de defesa de todo o planeta e fritou todas as coisas eletrônicas que não estavam protegidas. E então os invasores chegaram. E disso não se sabe mais nada, a não ser que eles chegaram e destruíram tudo porque nós não tínhamos defesas. Caramba. Pula para 300 anos depois, a humanidade está vivendo numa era do gelo. Por quê? Porque hoje nós não estamos chegando numa era do gelo porque nós temos o efeito estufa. Os cientistas já falaram que nós já devíamos estar entrando numa nova era do gelo, mas o efeito estufa impede isso. Então, graças a Deus, o efeito estufa, não temos uma era do gelo. Mas o que aconteceu nesses anos que os invasores estiveram na Terra
de algum jeito, fez a era glacial voltar, e os aglomerados, que é onde nós chamamos a junção de pessoas que sobreviveram, sobrevivem de um jeito praticamente primitivo, com histórias contadas de gerações em gerações, com tecnologia roubada, o que eles conseguem fazer funcionar, o que eles conseguem se aquecer. E eles viveram em seus aglomerados escondidos. Por quê? Porque os invasores ninguém ouviu falar mais deles. Mas eles deixaram suas máquinas. E essas máquinas não fazem prisioneiros, elas matam. Então existem máquinas alienígenas caminhando pela Terra, caçando quem está por perto, qualquer humano. Eles deixam qualquer animal passar, mas se tiver um humano, eles matam. Caramba. Gosto muito dessa premissa. Me lembra bastante uma série que eu gosto chamada Fallen Skies. Adoro também. E cá entre nós, a última temporada tem cara de corte de verbo e vocês vão ter que terminar isso aqui agora, por isso que ela termina. Eu assisti Fallen Skies depois do ED, só pra constar. Nossa, cara. Muito bom, muito bom. Tanto que virou uma das referências para o ED novo, o ED VR, que eu chamo, porque esse aqui é o ED Você é a Resistência. Esse que eu escrevemos eu e o Júlio em 2013. O que eu estou escrevendo agora, como eu disse pro Macaco, eu não chamo de segunda edição. Eu chamo de uma nova versão. Porque ele segue a história e ele em nenhum momento ele quer passar por cima dessa aqui e dizer isso aqui está ultrapassado. Entendi. Mas parou, isso aqui morreu pelo seguinte, a ideia do Você é a Resistência é que chegou um ano que os aglomerados começaram a ser visitados por uma tropa de pessoas usando armaduras tecnológicas, com tecnologia alienígena. E essas pessoas se apresentaram. O líder delas era chamado Gary Alexander, e ele estava fazendo uma força-tarefa para lutar de volta, para uma retomada, para uma guerra. E qual era a ideia dele? Criar grupos chamados DUED em todos os aglomerados, e que esses grupos servissem de meio de comunicação entre um aglomerado e outro, porque desde que esse pulso atingiu a Terra, nenhuma onda de rádio funciona. Não existe comunicação por rádio, não existe radar. Nossa. Tu não tem como trabalhar com isso. Então um aglomerado não consegue se comunicar com o outro. Tu consegue, por exemplo, transmitir para muito perto de ti, mas a onda não cruza, sabe? Não cruza como tem hoje de cruzar quilômetros uma AM, por exemplo. Alguma coisa, e as pessoas não sabem o que, afinal de contas, elas regrediram muito, né? Mas Gary Alexander, ele trouxe o quê? Armaduras que usam tecnologia e energia alienígena para sobreviver ao frio. Na época que a gente escreveu o ED, o primeiro, a gente não tinha muita pesquisa e muita noção, né? Então, a gente tipo, menos 100 graus Celsius. Eu só vi menos 100 graus Celsius no... Como é que é o nome? O filme do trem lá, a série do trem do gelo. O Expresso Polar? Não, como é que é o nome da série? Saiu um filme com o cara que faz o Capitão América, o Chris Evans, e depois saiu uma série. Snowpiercer. Maravilhosa série. O filme também é muito bom. Ele é baseado em quadrinhos. Eu não cheguei a ler os quadrinhos, mas eu vi o filme e depois vi a série. Muito boa. E nisso foi a ideia deles, que eles tentaram acabar com o calor, o aquecimento global, detonando bombas que congelaram tudo. Aí ficou uns frios de 100 graus. Tu bota o braço para fora do trem, morre. Congela o braço, perdeu o braço. Meu Deus. Aí o trem tá sempre em movimento, gerando energia, e o pessoal fica aquecido dentro. E o trem cruza pelo planeta inteiro. Nossa, que doideira, cara. E o resto tá tudo destruído, assim, nevado. Também, obviamente, virou uma das referências pro ED VR, né? Aí eu fui pesquisar, eu comecei a pesquisar quanto é que era a Era do Gelo, quantos graus negativos. Aí tu vai e pesquisa no Google, -8. -8. -8 não é nada. Eu tava com 1 grau segunda-feira. Sensação térmica de -1 mais 1 grau. Aí depois eu fui pesquisar como é que funciona a vida no Ártico, com os pesquisadores, a -20, -30. E aí nós chegamos
eu cheguei, no caso, a um valor que menos 20 a menos 60 é um frio sobrenatural, vamos dizer assim. Uhum. E já vale a pena, tipo, ter que usar traje para poder sobreviver. Okay. Então a ideia é que os trajes sejam justamente para isso. Só que o que aconteceu? A ideia do Gary Alexander era fundar grupos de praticamente paramilitares dentro de cada aglomerado que servissem como mensageiros que se comunicassem entre os aglomerados. Então a comunicação acontece com o quê? Os runners, que são o pessoal da UED, eles levam cartas, eles levam informações, eles levam escambo entre um aglomerado e outro. Se tu já viu o filme O Mensageiro do Kevin Costner, é mais ou menos isso. Ok, boa referência. Ele tem uma pegada que mistura um monte de coisa, certo? Assim, boas referências, tem um pouco de Mad Max até. Tem. A gente tem um pouco de Mad Max, a gente tem umas armaduras que pra mim me lembra Halo, né? Aquela série Sim. da Microsoft. Inclusive, quando nós estávamos fazendo financiamento coletivo, não, desculpa, foi a pré-venda do ED, saiu o Pacific Rim. Gosto. E aí tem aquelas armaduras que o pessoal usa e nós, as armaduras do ED são tipo essa, sabe? A gente já vai pegando as referências. E aí o ED virou um jogo basicamente disso, de sobrevivência na neve. Então esse jogo trata muito sobre isso. Tu ser o grupo do teu aglomerado que tenta ajudar o teu aglomerado a sobreviver catando energia alienígena para manter os geradores de aquecimento funcionando e se comunicando com outros aglomerados. Okay. Só que isso é uma fórmula falida. Se tu quer lutar uma guerra, não adianta tu ter um grupo de 5 pessoas que fica correndo na neve de um lado para o outro. Entendeu? Tu vai ter uma subsistência. Então a ideia que eu cheguei para pegar o EDVR, eu chamo de VR tipo por causa da alusão à realidade virtual e por causa que o nome é Vanguarda da Resistência. Esse aqui é o ED Você é a Resistência e o ED que eu estou escrevendo é Vanguarda da Resistência, o VR. É que 100 anos depois disso, tava quase tudo a mesma merda. Até que alguém teve que elevar a barra do jogo. E aí que eu comecei a criar as facções dentro do jogo. A ideia que nós tivemos, que eu conversei bastante com o Macaco sobre isso, é que, novamente, os aglomerados foram visitados por pessoas com armaduras estranhas, completamente diferentes das armaduras do ED, e chegaram se apresentando como os filhos de Alexander. E eles traziam em mãos um presente para cada aglomerado. Esse presente era o conhecimento de tudo que eles juntaram durante 8 gerações. Uau! Então, mais ou menos a UED já aconteceu há 300 anos. Eles dizem que eles foram o primeiro aglomerado que foi visitado por Alexander e foi tão brutal essa visita que eles se tornaram como se fosse um culto que se espalhou e infiltrou em todos os aglomerados que eles puderam e começaram a juntar conhecimento. Tudo que o aglomerado X lá da puta que pariu descobriu sobre biologia, um deles escreveu, anotou num diário, treinou a próxima geração e quando ele achou que já tinha aprendido tudo que podia, ele voltou para o primeiro aglomerado para entregar esse conhecimento, para que eles puderam refazer e recriar tudo que existia da era antiga, que a gente chama, que era pré-2012, e tudo que aprenderam sobre o que está acontecendo no mundo atualmente. Isso elevou o jogo. Fez o jogo ficar mais perto da guerra, porque a ideia desses filhos de Alexander era realmente... eu esqueci o termo agora, mas não é suspirar, é inspirar o pessoal para começar uma guerra. E trazendo tecnologia nova, trazendo coisas novas, porque um aglomerado lá descobriu que dá para fazer massagem cardíaca e melhorou a medicina. O outro começou a fazer anamnese. Aí eles começaram a juntar as coisas e tipo, olha, para te fazer uma medicina boa no teu aglomerado, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo, esse é o procedimento. E eles deram isso de presente.
Cara, Eles se consideram muito os foda. salvadores da humanidade. Uhum. Só que eles trouxeram junto filosofia. E as No... pessoas, quando têm acesso à filosofia, ao conhecimento, começam a pensar. Sim. E quando elas começam a pensar, algumas delas, mais inteligentes que as outras, começam a pensar que futuro eu quero para o meu mundo. Quando acabar a guerra, como é que eu quero que seja? Tu sabe a ideia do Fallout, que tem, aparece inclusive na série, que todo mundo tem uma ideia para salvar o mundo? Sim. E o ED é a mesma coisa. Todo mundo tem uma ideia para salvar o mundo. O problema é que nós temos os invasores no caminho. Então não dá para salvar o mundo ainda. Ninguém nunca viu um invasor. Até o primeiro jogo, não. Até o primeiro jogo, não. Não. Beleza. Aqui no VR, será? A gente tem bastante. Nós temos bastante. Eu falo a gente, tá? Relaxa. A gente tem bastante planos para o ED. O Macaco queria assim: vamos fazer um livro de 300 páginas e botar tudo. Eu falei, cara, não é mais fácil nós fazer o inverso? 20 livros de 50 páginas? Sei lá, pra quê? Daí eu falei assim, cara, porque a gente pode colocar coisinha pouquinho a pouquinho. Daqui a pouco tu faz... Lembra, não sei se tu lembra da época do AD&D, que tinha os fichários com os monstros, que só vinham os monstros furadinhos que tu ia engatando os teus monstros. Eu tenho uma pasta com uns aqui até hoje. Eu não consegui guardar minhas coisas da adolescência. Uma tristeza. Mas a ideia é que a gente consiga fazer, tipo, temporadas. Em que a gente vá adicionando coisas novas e, tipo, tu quer ter isso? Tá aqui a temporada. E ter um tempo, digamos assim, se nós vamos fazer um financiamento coletivo, a gente vai ter um nível de premiação, por exemplo, que já vem a primeira temporada junto. O que é a primeira temporada? Daqui a 6 meses vai sair um suplemento e tu vai ter ele de graça. Aí daqui a mais 6 meses outro suplemento. E o que vai ter esses suplementos? Aí vai ter várias coisas. O Alan, por exemplo, chegou para mim e falou assim, cara, eu adoraria ter deserto. Eu te falei que ele veio com uma história de deserto no começo, de Duna, né? Eu falei, mas tem? Uma Era do Gelo, ela não congela o mundo inteiro. Uma Era do Gelo pega de baixo para cima, mas o meio continua. Ele, mas então a gente pode ter deserto? Eu, sim. E tipo uma selva, tipo aquele filme do Will Smith e do filho dele, quando eles voltam pra Terra. É tipo Depois da Terra o nome, alguma coisa assim. assim. Um negócio assim, tipo uma floresta, um jungle from hell, assim, eu, sim. Aquático? Sim. E ele, nós podemos fazer isso? Sim. São biomas diferentes e vai ter UEDs de jeito diferentes. Como é que funciona um cenário de UED no deserto? As dificuldades são diferentes, mas o problema é o mesmo ainda. O principal, os invasores. Então a gente vai ter essa pegada, não sei se no livro básico ou se é algum suplemento, mas a ideia é que tenha vários biomas para te poder trabalhar e inclusive uma aventura que conecte um bioma a outro, se tu quiser fazer essa conexão, os caras acharem, mas eu já falei para o Alan, é muita viagem, tu vai ter que viajar muito para poder fazer isso. Mas também dá para montar um aglomerado, por exemplo, aquático. Daí tu vira, como é que é o nome? Waterworld. Waterworld. Cara, que incrível. Assim, só melhora. Porque a ideia é, à medida que você vai se aproximando da fronteira desses biomas, o range de aventuras aumenta muito, muito, muito mesmo. E o fator de estranho também aumenta. Uma coisa para se trabalhar, por exemplo, seriam mutações, já que a gente tem não só a questão do pulso eletromagnético, né, e tem a questão da tecnologia alienígena, né? Então volta e meia uma máquina dessas cai, quebra, vaza uns bagulho, são 400 anos. E sem falar que as usinas nucleares que tem pelo mundo inteiro ficaram sem cuidado, né? Então temos vários isso faz 500 anos. Então imagina o que aconteceu nesse tempo todo. Nossa senhora. Sem falar nos aglomerados, que aí eu brinco muito que a gente pega muita referência. Quando chegou a série do Fallout, eu joguei Fallout desde o primeiro, né? Desde o primeirão, assim, Fallout. E deu uma parte do Fallout da série que eles chegam no Vault 4, que é o Vault que foi dominado,
controlado por cientistas para fazer experiências com radiação. Sim. E aí eu me lembrei do Vault, por exemplo, que tem um Vault, agora eu não lembro qual, que as pessoas foram trocadas. O líder do Vault convenceu todo mundo a tirar o seu cérebro e colocar num robô para viver para sempre. Tem Eu isso. acho que isso é o Vault 30 e lá vai pedrada do Fallout 3. É um Vault aí. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, tem um mod que tu consegue ter um relacionamento com uma mulher robô dessas no Fallout. Eu vi um quadrinho na internet, alguma coisa do gênero. Mas a gente pega essas ideias e vai pensando assim, pô, e se um aglomerado realmente tinha um cara malucaço que resolveu trabalhar com, sei lá, descobrir um livro de psiquiatria e começou a trabalhar com os medos das pessoas e transformou todo mundo em maluco. Imagina o cara que descobriu a pesquisa do Skinner. Então, assim, ó, tem muito espaço para te trabalhar. Nesse tempo que eu fiquei parado, vamos dizer assim, no RPG, eu continuei com o meu grupo de UED. E eu escrevia coisas e não publiquei nada, não larguei nada na internet, eu só testava com eles para ver se funcionava ou não. Então eu peguei muito material antigo que eu tinha e dei uma repaginada neles, mas tipo coisas para poder melhorar ainda mais o sistema e elevar um pouquinho mais o nível. Por exemplo, de tu ser um líder do aglomerado. Joia. A ideia do jogo é que ele vai te passar, como eu disse pro Alan, o mínimo do mínimo, bare bones, o esqueletão. Mas aí tu fala assim, mas eu achei legal esse suplemento de líder do aglomerado. Não sei quanto vai custar, não sei como é que vai ser feito. Eu não tenho ideia. Isso aí é tudo com o Alan que a gente está conversando ainda. Mas a ideia é que tu possa pegar e dizer assim, vou adicionar isso aqui no jogo. E aí só aumenta, é tipo GURPS, vamos dizer assim. As regras são simples. Tu só coloca mais coisas se tu quiser. Gostei muito da referência a GURPS. GURPS é o meu sistema do coração. Né? Dois. Então, e vamos falar, já que você falou de uma regra, eu vou puxar um ponto aqui, que é a regra mais muito louca que está escrita no Fast Play, que é a regra do Encore. Quando eu li a regra do Encore, eu imaginei automaticamente uma cena do tipo assim, tem uma estrutura fechada com algo quebrado dos invasores lá dentro e uma estrutura de reparação autodefensável, e um runner mete o pé na porta e começa a tocar tipo o solo de Freebird, tipo aquela cena do Kingsman, só que nessa versão tipo, você entra metendo tiro pra tudo que é lado. Eu falei, porra, que... E por acaso quase todos os tiros acertam, e por acaso faz muito dano e desabilita uma máquina, e por acaso... O ED, ele tem uma dualidade que eu, pelo menos, sinto, é que tem coisas que eu escrevo nele que são bem pesadas. No sentido pesadas pro coração, sabe? Eu escolhi escrever isso porque não é um mundo legal. Não é um mundo divertido. Não é, como é que é, oba-oba, vamos lá. Porra, tem gente morrendo. Tem gente sofrendo. Tem gente que não sabe escrever nem ler e tá dançando a música de uma batida, mas não sabe se amanhã vai ter energia para estar quente ainda. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é uma fábula de rock and roll. Ele tem essa puxada do rock and roll, que foi baseado desde o começo. As minhas referências, as do Júlio, de musicalidade, são parecidas, mas são bem diferentes. Ele curte mais umas outras coisas, que eu curto mais umas outras coisas. Mas o rock and roll sempre teve no meio disso. E é uma parte, assim, tipo, pra... Vamos dizer que é pra soltar. Tá na hora de, sabe? Tu tá aprendendo, e uma hora assim, vamos soltar um pouquinho? Solta. E daí deixa brilhar, sabe? É tipo tu tentar achar que Kingsman é um filme sério, até tu perceber que ele não tem nada de sério. O ED tem esses momentos. Mas são só spotlights, né? São momentos. Assim, a minha avaliação do Fast Play é que o jogo ele traz um equilíbrio entre narrativismo e simulacionismo muito bem dosado. Inclusive eu escrevi isso numa resenha que eu estou escrevendo sobre o... Eu estou esperando para ler essa resenha. Vou mandar para você assim que a gente terminar aqui. Spoiler pra galera, o financiamento coletivo de apoio ao Contar e Mestrar está voltando, né? E
teremos uma revista a partir do Tier 2 de apoio. E essa resenha que eu tô falando vai estar no primeiro volume da revista. Então, fiquem de olho e já mandem uma mensagenzinha para saber como apoiar o Conta Mestrar. Se quiser alguém para escrever também coisas, estamos disponíveis. Não tenho tempo para nada, mas a gente acha tempo. Beleza. E assim, como eu falei, eu acho muito bem equilibrado, porque por um lado, eu vejo que o sistema de regras se preocupa em fazer as coisas funcionarem de uma forma minimamente crível. Você olha e fala, não, seria desse jeito. Por isso que eu falo que é simulacionista. Por outro lado, a gente não está preocupado em contar nível, em evoluir, em conseguir matar o dragão. A gente está preocupado em contar a história de como a resistência sobrevive. Por isso, narrativista. Então, eu acho que essa é uma combinação hoje pouco usual dentro do mercado do RPG. E acho que é uma combinação que tem tudo para dar muito certo. E dentro do que eu já li do ED, ela dá muito certo. Tem coisas que a gente, depois de um certo tempo, mestrando e jogando, a gente consegue ler e falar assim, isso eu sei que funciona, isso eu preciso testar, isso aqui eu vou evitar falar sobre. Eu já mordi minha língua muitas vezes. Porque assim, o meu pai diz uma coisa bem simples, o papel aceita tudo. Eu vejo isso muito no Blades in the Dark, no Apocalypse World, que são jogos mais indie. Sim. Não são indie, mas são indie, entre aspas, sabe? Hoje em dia a galera tá usando indie até pra jogo que faturou quase 1 milhão em financiamento coletivo. Eu não vou comentar sobre esse assunto, mas eu já comentei no meu Twitter. Indie não é, mas também não é desculpa para fazer pirataria. Exatamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho assim, eu pirateio tudo, sabe? Eu achei um livro... Pô, por exemplo, assim, ó, eu gosto de GURPS muito, mas eu perdi todos os meus livros na minha adolescência e tudo mais. Aí eu comecei a recomprar. E aí eu fui comprar, por exemplo, o Compendium 1 do GURPS, que é da 3ª edição. Cara, 300 conto na Amazon. E no Brasil tu não acha. A gente tá sem GURPS em português desde 2011, né? Então, assim, ó, se alguém chegar pra mim e falar, pô, lancei um RPG meu, eu sou um designer que não é de uma editora, não é rico, não é nada, pô, sem problema nenhum, vou pagar. Só que também algumas coisas a gente não tem como. Tem um sistema que eu acho bem legal, que tem bastante na internet, no itch.io, não sei se você conhece o site. Conheço. Que é o Lumen System. Ele é um sistema muito rápido, ele é feito para ser tudo rapidão. E eu peguei umas ideias dele para o sistema do ED. Porque a coisa que eu mais não suporto é o setup time de um board game e a rodada de combate de um Dungeons and Dragons. Eu quero que as coisas se resolvam no tempo delas. Eu não quero que tu demore 3 minutos numa caminhada de 3 dias e 3 dias num 3 rodadas de Dungeons and Dragons, entendeu? Uhum. Então as coisas têm que ser rápidas. E alguns suplementos do Lumen é gratuito. Outros são $20. Pro americano é barato. Mas, bicho, se eu puder piratear, eu pirateio. Desculpa, $20 é caro. Uhum. Mas piratear jogo indie, pra mim, é roubar marmita de mendigo. Verdade. Só que ultimamente a gente tá no nível dos mendigos, tá ficando complicado o negócio. A economia nossa não tá muito boa. E tá ficando difícil. Então, tipo, tu vê agora o financiamento da Capcat, eles baixaram o valor do Apex de R$1.000 para 700. Porque sentiram que o povo não tá tendo muita grana. Realmente a coisa tá complexa. Bastante complexa. E nós não estamos aqui para discutir política, porque não é o nosso papel. Mas a gente quer tentar manter as coisas num preço justo, e é difícil isso. Então a ideia que eu falei com o Macaco, que eu gosto de pensar justamente à frente por causa disso. Pô, vamos lançar um sistema que consiga colocar mais coisas fáceis, tipo, vamos lançar uma caixa só com um livro dentro e um conjunto de dados. Por quê? Porque daí no segundo suplemento vai vir outro livro que tu vai poder colocar dentro. E aí vai vir mais mapa e tu consegue colocar dentro. Ou uma pasta, ou, sabe, qualquer coisa que tu consiga trabalhar. E eu acho... E desde 2007, eu comecei a jogar muito board game também. Dá pra ver alguns por aqui, espalhados. E o board game me ensinou uma coisa muito simples. O manual tem que ser duro.
Ele tem que te explicar como é que funciona. A gente não tá mais na época de 92, 94, que um Mark Henhagen vem e fala qualquer merda e fala regra de ouro, e todo mundo fala regra de ouro, e pronto. Eu acho interessante, por exemplo, o Hull of Fun, a regra da diversão. Pô, vai ficar legal, então vamos fazer. Ok, depende da mesa, faça-se. Agora, tipo, não ter regra. Então, eu por exemplo, no ED eu tô escrevendo assim, ó, habilidades. Quando é uma palavra que, se estiver numa habilidade, significa que quando acontecer tal coisa, você pode usar essa habilidade. Se ela acontecer 2 vezes, tu pode usar a habilidade 2 vezes. Mas só uma vez por, sabe? Coisinha específica para te poder dizer assim, não, parece que eu tô jogando board game, não. Mas eu tô tentando dar um norte para que as pessoas não fiquem depois discutindo. Não, mas se eu usar essa habilidade, mais essa, eu faço um combo? Não, pode até fazer um combo, mas os combos que eu estou planejando. E, obviamente, eu quero que as pessoas consigam quebrar o sistema, mas eu quero que ele seja difícil de ser quebrado, a não ser que tu roube, vamos dizer assim. Não, uma coisa é você quebrar o sistema. Outra coisa é, basicamente, por ausência de esmero de quem fez o sistema, o negócio vira várzea. É como eu tava conversando com meu filho determinada vez. Meu filho, muito combeiro, entra nas matemáticas profundas dessas coisas, e a gente começou a debater sobre se uma habilidade específica permite ou não você rerolar os dados de dano de uma magia que vem junto com o ataque, tipo aqueles smites de paladino na quinta edição. Porque quando você lê a habilidade, Ou tipo, Green Fire. Green Flying Blade, esses negócios assim, Booming Blade, essas coisas todas. Aí quando você olha isso, e olha o Divine Smite, e essas coisas todas, e aí você olha tipo Great Weapon Master, que fala, você pode rerolar os dados assim assado do ataque, mas pô, não é o ataque, é a magia. Só que aí tem todo. Aí a gente foi olhar no Reddit, tinha a galera se matando que se tivesse falando pessoalmente, os caras estavam trocando soco por causa disso. E é texto mal escrito. Eu jogo Arcane Horror LCG. Eu sou fã de Cthulhu e eu tinha o Arcane Horror segunda edição. Foi o primeiro board game que eu comprei. Aí chegou no final da pandemia, eu falei, cara, eu quero investir em Arcane de novo. Aí tinha as várias opções, o amigo falou assim, vai no LCG, que é batata. Que é basicamente um jogo de cartas colecionáveis, que tem expansões de aventuras prontas, com vários caminhos para te chegar neles. Só que o jogo é um LCG, ou seja, ele tem as regras batidinhas, sabe? Quando acontece tal coisa, tu faz tal coisa. Isso pode? Não. Isso pode? Não. Isso pode? E aí, quando tu vê as discussões do povo, é discussão de semântica. Então, assim, o cara usa a semântica para tentar dobrar a regra. Mas a parte boa do Arcane Horror LCG é que ele é cooperativo. Então, se tu tá roubando dentro da mesa, o problema é de vocês. Não é competitivo, entendeu? Ninguém tá competindo. Então, te diverte na tua mesa aí, pronto. E isso a gente consegue puxar para RPG. Ah, tu quer roubar? O mestre aceitou? Vai embora. Agora não vem me dizer que o sistema é quebrado depois porque tu roubou. Exatamente. Se você vai falar que o sistema é quebrado, mostre onde ele quebrou. Não, e eu gosto que as pessoas falam assim, vou mexer no teu sistema até quebrar. Beleza. Agora, tu tá fazendo isso para quê? Exatamente. Tem gente que se diverte com isso. Tem gente que acha que isso é o ápice do RPG. É o tipo de pessoa que eu não convido na minha mesa de jogo. Mas já joguei, por exemplo, tem amigos meus que eu jogo Pathfinder e D&D 5, que eu sou o cara que eu não consigo montar o combo. Eu peço pra alguém me ajudar, porque os caras fazem os troços grotescos, assim. Tem a galera que é do G, né, no RPG. Full game. E, bom, voltando às coisas divertidas do ED e seus pormenores, né, a gente saiu um bocado, mas assim, a graça do podcast é justamente essa, a gente falar do que der na telha. Sim. E, voltando, a gente tem uma estrutura de personagem baseado, aspas, numa classe, que é a carreira, né, do runner. E ele tem um arquétipozinho, que é que tipo de pessoa ele é, não é isso? A ideia é que eu não criei porque a gente rouba tudo das coisas, né? Sim. Essa foi do Dark Heresy.
quando tu monta o personagem Dark Heresy, que é o Warhammer 40k, que foi lançado pela Fantasy Flight, tu escolhe um planeta natal, tu vai escolhendo coisas pro teu personagem e no final tu escolhe a tua carreira. E essas coisas vão dando bônus e penalidades. Eu pensei, cara, eu acho que eu queria fazer isso pro ED, mas como é que fica legal isso? Então a primeira coisa que eu pensei foi, ok, vai ter a carreira, que vai ser a última coisa que tu escolhe. Mas o que vem antes da tua carreira? Eu pensei, cara, eu acho que a coisa mais importante antes de tu escolher a tua carreira é o porquê que tu entrou para o ED. O que fez tu ir para o ED? Qual é o teu chamado, vamos dizer assim? Em alguns aglomerados, entrar na UED é algo divino. Tu foi escolhido para isso. A galera dos Alexandritas lá, eles têm uma pegada bem religiosa. Exatamente. Então, assim, para alguns, o dever de entrar na UED para salvar a humanidade é o motivo. Outros querem fortuna e glória. Outros estão lá, talvez, buscando uma pessoa que perderam. Outros estão lá por vingança. Então, a terceira coisa que tu escolhe é a tua carreira. E quando tu escolhe a tua carreira, tu ganha a tua insígnia. Cada carreira tem a sua insígnia que tu coloca no braço, no peito, que identifica a tua carreira. O teu chamado te dá uma lembrança, que é alguma coisa que tu vai ter sempre contigo, que é uma coisa que tu ganha na criação de personagem e serve pro roleplay. Por exemplo, a foto de uma pessoa que tu tá procurando. A primeira medalha que tu ganhou. Uma carta que tu nunca vai enviar. Um sentimento, talvez. Sabe? E essa é a lembrança que tu carrega que fez tu entrar na UED. E aí eu pego muito pesado em algumas horas, porque depois a gente chega no sistema de XP, mas o sistema de XP é duplicado. Tu ganha X glória por fazer missões da UED, e aí o relógio da UED, o álbum que a gente chama, ele vai crescendo com teus pontos. E tu tem o outro lado, que é o teu XP pessoal pelas coisas que tu faz, que o mestre te dá por interpretação. E cada uma das escolhas que tu faz para montar teu personagem te dá uma gama de 20 pontos de XP para te ganhar. Por exemplo, o soldado ganha XP matando bicho. O engenheiro ganha XP criando coisa. Mas o cara que entrou por fortuna e glória, o que ele ganha XP? Ficando famoso? Ficando famoso. E aí o XP começa assim, ele começa em 1, depois vai para 3, depois vai para 5. O 1 é aquela coisa... por exemplo, o teu objetivo, o teu chamado foi vingança. Renegados mataram tua família e tu quer vingança. Então, tu ganha 1 de XP se tu matar um renegado. Tu ganha 1 de XP se tu matar um renegado forte. Tu ganha mais 1 de XP se tu matar uma família de renegados. Tu ganha 3 de XP quando tu começar a perder tuas coisas, porque tu tá pensando só em vingança. Caralho. Tu ganha 5 de XP quando tu acordar e perceber que tu perdeu tudo na tua vida atrás da vingança. Nossa. E aí é os pontos de virada dos personagens, entendeu? Eu não quero guiar os personagens, mas eu quero que o mestre tenha espaço para dizer assim, pô, se tu quer seguir por aqui, tem. Entendi. Inclusive para te poder trocar, tipo, eu tenho um chamado que me dá um XP, mas daqui a pouco eu vou abandonar esse chamado porque eu mudei, eu não sou mais assim. Aí tu vai pegar outro chamado e seguir daí aquele ali, entendeu? E eu quero que tenha essa opção. E a primeira coisa que tu escolhe é a tua origem, como tu foi criado. E aí são uma caralha de origens. Todas elas eu tô tentando dar um nome legal, e nelas tu escolhe um álbum de música. Aí são diversas referências musicais, por exemplo, tem a origem feudal, que tu trabalhou, por exemplo, que você foi criado numa família que não precisava ser tão tecnológica assim, mas tu foi criado naquele sistema de vassalo e... não é imperador e senhor feudal. Então, tipo, pode ser uma família de gangsters. Mas tu foi criado daquele jeito. Então tu ganha alguma coisa, tu perde alguma coisa. Aí os álbuns são de música country. Aí, por exemplo, tem a origem nobre.
Não importa como no teu aglomerado tu era o filho do cara mais rico da porra toda. Tu foi criado não pelos teus pais, mas por um tutor. Tu vai ganhar coisas, perder coisas. E aí o XP é baseado nisso também. Uma origem, por exemplo, que eu acho muito legal, que foi uma das primeiras que eu criei, que é a origem morto. O teu aglomerado foi destruído, tu foi a única pessoa que sobreviveu. Aí tu tem pesadelos, tu não consegue descansar. Tu ganha XP quando? Quando tu conseguir se adaptar e fazer amizades nesse aglomerado que tu tá morando agora. Mas ele não precisa ser um aglomerado que foi destruído e tu morreu. Pode ser a tua família inteira que tenha sido morto. Tu é o Sasuke Uchiha. Tua família inteira morreu e tu tá tentando sobreviver a isso. Então, a origem, o chamado e a carreira, elas fazem a pirâmide, o triângulo do personagem, que é da onde ele veio, por que ele chegou lá e qual o caminho que ele seguiu. E as histórias vão ser contadas baseadas nisso. Cara, fantástico. Fantástico mesmo. Eu, como contador de histórias, eu fico muito feliz de saber que tem mais um RPG com essa pegada chegando, onde é mais importante você pensar qual é a história que eu vou construir com essa galera do que quantos D8 de dano eu vou jogar quando eu acertar o dragão. O sistema de combate, já que estamos chegando nisso, o sistema de combate é feito para ser simples, rápido, direto e danoso. Percebi. Mas a ideia é que, como eu te disse, a glória vai de um lado e o XP vai do outro. E quando eles se cruzam, tu ganha uma melhoria no teu Encore, no teu bis. Então toda vez que o relógio da UED se cruzar com o relógio do teu personagem, tu ganha uma melhoria nisso. Mas é só uma mecânica. Mas a ideia em cima disso é que, por exemplo, assim, tu vai criando álbuns, tu vai completando álbuns. E aí a medida de expertise de um personagem é quantos álbuns ele tem completado. Tem gente que diz que a nossa vida de 7 em 7 anos muda, né? Tem um ciclo. Vamos dizer que cada álbum do ED é um ciclo que tu vai completando. Um cara fodão, veterano, sem um braço, sem uma perna, mas te caga pau em 2 toques, ele tem 5 álbuns. Tu é novato, tu tem um. Tu não tem nenhum, no caso. Tu tá uma arma primeiro. Inclusive, tem uma origem que eu achei assim, ó, eu achei fantástica. Que é... a origem é qualquer. Tu é qualquer um. Tu é qualquer um. Tu não tem uma origem especial. Tu não é o último sobrevivente. Tu só é um cara que foi criado, que trabalhou pra caralho, que passou frio, passou fome. E uma hora te botaram uma arma na mão e falaram, vai lá, meu irmão. Uma vez. Aí o benefício dele é tipo as coisas mais simples do mundo. Tipo, o teu benefício tu ganha mais um atributo, teu malefício é que tu perde um atributo. Daí, tipo, o nome desses benefícios é minha mãe me ensinou assim e uma vez eu me machuquei. Daí tu perdeu um atributo. Sabe? Mas querendo ou não, é a coisa mais simples do mundo, porque nós somos pessoas, ninguém é super-herói. Sim. De vez em quando tu não tem uma origem fantástica. Tu é só um qualquer. Muito legal. Falando no combate, o combate é medido em hexágonos. Sim, que eu chamo de áreas. Só que cada área hexagonal não é 1 metro, igual seria o quadradinho do D&D, que nem o X do tabuleiro do GURPS. Ela é uma área grande, não é isso? Sim, mais ou menos 30 metros quadrados. Mais ou menos 30 metros quadrados. Muito bom. Muito bom. E assim, ou seja, você anda pra cacete, né? Porque você tem... Sim. Eu tava olhando as fichas, é uma média de deslocamento 3. Sim. Então, tipo, você é runner mesmo, né? Porque... Sim, só que ele tem regras... Não sei se tu já jogou Zombicide? Não. Zombicide, eu não sei se Zombicide tem essa regra, mas isso aí, na verdade, veio daqui, ó. O Pepper and Carrot, o Bacaco encheu o saco que ele queria um sistema tipo Final Fantasy Tactics. Eu quero um combate tipo Final Fantasy Tactics. Aí eu falei, cara, dá pra fazer, mas eu não vou gastar 30 páginas num livro explicando um sistema Final Fantasy Tactics. Aí ele, não, vamos fazer com áreas e papapá. Daí eu pensei, pô, é uma ideia legal. Tem um RPG chamado Sword World, não sei se tu conhece. Não. É o RPG mais vendido no Japão. Ele é um RPG japonês. Tem uma wiki do Sword World de tudo que os ocidentais conseguiram traduzir, porque não liberam para vir pro Ocidente. Caralho. Então o pessoal traduziu na mão mesmo.
E ele é o sistema básico do Record of Lodoss War. Ô louco. Ele, assim, ó, é legal. É divertidinho, sabe? Ele é mangazão, D&D mangazão. E ele trabalha com esse sistema de áreas também. Só que ele, claro, ele trabalha com um mapa aberto, que tu anda metro por metro. Só que quando tu encontra o inimigo, vocês fecham uma área de combate. Massa. Tipo as áreas que existem nos JRPGs. Tipo Final Fantasy, a área da frente, a área do fundo. Então o mago que tá no fundo, ele pode atirar no cara que tá lutando. E aí eu quis tentar mecanizar isso, dizendo assim, vamos dizer assim, ó, tu tá dentro de uma área. Tu, aqui nessa área, tu faz o que tu quiser. Mas, por exemplo, chegou um inimigo, vocês dois estão na mesma área, mas não estão juntos. Um atira no outro. Aí tu fala, eu vou engajar ele. Tu colou nele. Agora o negócio é de perto. Vocês dois estão colados. Aí, por exemplo, o embate físico, de soco na cara, facada no bucho, funciona. Se ele tentar desengajar, ele vai ter que desengajar de ti e depois tentar mover. Se tiver outro aliado teu na área, ele vai custar 1 de movimento. Se tiver 2 aliados na área, 2 de movimento. Se tiver 3 aliados na área, 3 de movimento. Então, daqui a pouco, com 4 de movimento, tu não consegue sair de uma área, porque tá muito lotado de inimigo. Aí vem um cara e joga uma granada. Qual é a área da granada? Uma área. Então ele é feito para te poder assim, tu conseguir trabalhar, mas ao mesmo tempo tu conseguir ainda truncar na tática. Porque eu sou muito fã de XCOM. XCOM é legal. Eu sou muito fã de XCOM. Eu jogava XCOM desde os primeiros, que são difíceis pra caralho por causa das time units, e eu tenho certeza, e eu digo com o maior coração que eu gostava, mas os novos são bem melhores. Eu joguei só o Enemy Unknown, que eu ganhei de presente de Natal dos meus filhos. Mas é muito bom. Joguei muito. E me divertia muito com aquilo ali. A ideia é mais ou menos isso, é como eu falei do GURPS. O sistema ser simples, mas se tu quiser empatar, foda, tu empata, entendeu? Sim, e outra coisa, esse sistema de combate dessa forma, ele é tático o suficiente pra saciar quem quer, tipo, riscar um mapa, só que ele é narrativo o suficiente pra quem não gosta de grid não sentir que foi pro grid. Isso é uma coisa que eu particularmente gostei, e pra mim que mestro em live muitas vezes, é uma mão na roda, porque, assim, eu acho que eu tô ficando velho, eu tô ficando rabugento, e eu tô começando a perder a paciência de ficar contando quadrado, medindo área, essas coisas assim. Eu sei como é que é. Uma coisa que eu escrevi, eu não sei se eu não vou fazer isso no ED, que eu vou pegar e colar todo o capítulo do Mestre do Pepper e colocar no ED, sabe? Segundo o Macaco, é o melhor capítulo do Pepper and Carrot, é o capítulo do Mestre, que ele ensina a criar, a contar histórias. E uma coisa que eu aprendi, e eu te disse no começo, quando a gente tava conversando antes de começar a gravação, eu não me acho um bom mestre. Eu não sou aquele cara de, pô, junta a galera e papapá, e todo mundo sai, nossa, que sessão maravilhosa. Pô, eu volta e meia acho que essa sessão tá uma bosta, e que eu tô sendo um péssimo mestre. Eu prefiro que alguém mestre. Só que uma coisa que eu aprendi com o tempo é que não adianta ser 880, tu tem que ter um pouquinho de cada coisa. Todo mundo gosta de um pouquinho de cada coisa. O puxar e empurrar, sabe? Tu tá sempre puxando e empurrando, puxando e empurrando. Tu nunca pode parar de puxar e empurrar, mas tu nunca pode só empurrar ou só puxar. Porque senão fica uma bosta. Concordo. Então eu tentei fazer o sistema assim. Tipo, tu empurra um pouco, puxa um pouco. Por isso que eu falei que tem esse drama no XP. Por exemplo, no Fortuna e Glória, no chamado de Fortuna e Glória, o maior XP, o último que tu fecha, vamos dizer assim, é quando tu acorda tendo feito uma merda bem grande depois de uma festança que tu fez, drogado, fudido, tendo talvez abusado de alguém ou sido abusado. E aí tu olha e pensa, que merda que eu tô fazendo da minha vida? Vale a pena tu continuar atrás de Fortuna e Glória? E aí tu faz um corte, ao mesmo tempo tem um cara dançando Lady Gaga e metendo bala em alienígena, sabe? Então é um puxa e empurra. Eu acho que as histórias do ED tem que ser trágicas, mas ao mesmo tempo tem que ter um alento. E isso que eu quis colocar nesse EDVR. O alento de tu voltar para casa. Do aglomerado ser uma coisa importante. Como eu falei lá no começo, com
a educação e o conhecimento sendo repassado, várias facções se criaram. Só que elas não brigam umas com as outras abertamente como acontece em Fallout. Porque em Fallout não tem ninguém para ficar no meio. Nós temos os invasores que estão nos atrapalhando. Nós temos que ganhar uma guerra primeiro. Então existe uma guerra fria dentro do aglomerado. Quem são teus amigos? Quem não é? Quem vai te ajudar? Se tua irmã começar a andar com uns caras estranhos, uma facção que tu não gosta. E eu quero trazer esse sentimento de tu estar em casa, sabe? De tu voltar para casa. É massa porque por um lado você tem a briga para expulsar os invasores, né? Tem um conflito de escala global, épico, grande e tal. Por outro você tem a coisa mais dia a dia possível nisso que você tá falando aí. Você tá preocupado com o que estão falando pelas ruas, né? Se os velhos do bar estão de boa ou se tá indo alguém lá bater neles, né? Com quem é que tá mexendo com a sua família. Eu gosto disso. Que é uma coisa também que normalmente não se trabalha no RPG, que é a beleza do corriqueiro. Eu falei uma vez num evento, eu tava falando com o autor de Busões e Boletos, o Luiz. Eu Luiz falei para ele, Lindrow, alguma coisa assim. assim, ó, vou fazer um RPG que tu, tipo, tu acorda de manhã e o primeiro pensamento que passa por ti é se tua bota nova ficou pronta porque vai ter uma festa na cidade e aí tu quer saber se a fulana vai ir para te poder dançar com ela. E essa é o teu objetivo do dia. Ele falou, cara, tu tá fazendo um RPG de... Como é que é? Daquele jogo de fazendinha. Stardew Valley? Aham. Tu tá fazendo um RPG de Stardew Valley. Eu, pronto, é isso. Mas eu acho importante ter essas coisas. Também acho. Porque eu acho que RPG não é só Dungeons and Dragons ou World of Darkness. Tem espaço para um monte de coisa. E mesmo dentro das narrativas de D&D e de World of Darkness, tem coisas que são pequenas, que agregam muito pra história e a galera só passa por cima porque tá muito obcecada com a história de você ser um caminhão de poder e destruição. No meu círculo, a gente fala que o cara começa a apertar X para ir direto pro combate, entendeu? Para pular o story. Eu falo que um acerto que a Paizo fez no Pathfinder 2ª edição, que é o meu D20 moderno favorito do momento, foi colocar os ranks de graduação como requisitos para certas coisas, porque aí acaba com aquela história que quem é muito mecanicista fica, por que esse velho que não tem um braço, que provavelmente tem 8 de força e 11 de destreza, é o ferreiro mais foda do mundo? Porque ele tem a porra da graduação de lendário. É simples assim. Só que antes, muita gente ficava preso mas a regra não dá isso. Gente, pera aí. Vamos lembrar de entrar na historinha e tal. Agora você tem uma amarra pra quem é mais mecanicista. Eu gosto de ter amarras. Eu gosto que a mecânica trabalhe para ficção. Isso a gente vê no Apocalypse World. Toda a série do Dungeon World, Apocalypse World, ele tem esse prenúncio de a ficção é amarrada pelas mecânicas. E as mecânicas são amarradas pela ficção. Tu não consegue um sem ter o outro. Tu tá amarrado numa cadeira com uma arma apontada na tua frente, não adianta tu querer dizer eu ataco o cara. É mais fácil tu chamar teus amigos. De vez em quando, um aliado vale muito mais do que um bônus de mais um. Bom, mas aí a gente cai naquela história do complexo de protagonista. Já que a gente tá devaneando um pouco nesse tema, uma coisa que eu acho muito complexa hoje, principalmente com alguns jogadores mais jovens, galera mais jovem, não é uma crítica aberta a todos vocês, só a alguns. Certo? Mas é a galera jovens. Eu virei o velho chato que odeia os jovens. Né? Eu achei que ia ser legal, mas não. Eu acho que eu sou um bom tio, sabe? Eu acho que o tio Rufus é um tio legal. Mas assim, tem a galera que tá muito fissurada em anime shonen, que tem que ser o Deku do Boku no Hero, tem que ser o Naruto, tem que ser o Luffy. E véi, não. A narrativa do RPG é construída de outra forma, não é sobre você. Eu acho que, assim, até tem que ser. Tem jogos que tem que ser. Por exemplo, uma coisa que o próprio Apocalypse World prega do mestre do jogo, do mestre de cerimônias que chama, na maioria das vezes, é que tu tem que ser fã dos teus personagens. Sim. Pô, então, tipo, tu tem que ser fã. Só que, se nós não estamos jogando Naruto... Não seja o Naruto. Não seja o Naruto.
Por exemplo, uma adaptação que eu comecei a fazer há muito tempo atrás e nunca terminei, foi uma adaptação de Naruto para Street Fighter, que para mim é o melhor sistema do World of Darkness criado até hoje. Podem brigar comigo. Não, eu Street concordo. Fighter é um sistema maravilhoso. E eu pensei, vou fazer uma adaptação de Naruto. Comecei a fazer uns movimentos, papapá, não consegui terminar. Mas, tipo, eu ia adorar mestrar um jogo de Naruto com todo mundo Power Shonen. Ou jogar 3D IT Dragon Ball. Quem nunca fez isso? Mas tem seu tempo e sua hora. Tem uns amigos meus com quem eu jogava muito RPG, eu jogava online, agora que eles moravam no Mato Grosso do Sul. Na época que eu morava lá, nós jogava presencial. Que eles chamam de tortinha na cara. Tu tá fazendo um jogo de horror e o cara vai lá e me larga uma piadoca no meio da sessão. É uma tortinha na cara, acabou o brinquedo, porque é um jogo de horror, todo mundo tem que estar, tipo, estamos aqui por causa disso, então vamos trabalhar junto para que seja um jogo de horror. Se tu ficar fazendo piadoca, tu estragou a brincadeira. Então, se tu quer ser um power play Naruto, jogue Naruto. Se esse é o teu jogo favorito e quer jogar isso para sempre, jogue isso para sempre. Agora, não tenta transformar o Dungeons and Dragons Dragonlance do tio Rufus, que quer fazer um negócio dramático, em tortinha na cara. Mas quando eu digo sobre a galera, assim, você não é o Naruto, é porque muita gente, tipo, muitos jogadores, e eu tive esse problema com o meu filho, então eu posso falar, tipo, de um lugar Meu filho não gosta de RPG, então... bem espinhoso, porque eu tive muitos atritos com meu filho por isso. Que é a questão da pessoa que quer aparecer demais em detrimento do resto da mesa. E quer que a mesa jogue em função dele. Esse é o não seja o Naruto que eu falo. Você não é o Naruto, você não é o Luffy, você não é o Deco. Então, você tem que lembrar que o outro coleguinha vai brilhar e com mais frequência do que os outros caras dos shonens brilham e eles sempre brilham pra deixar o outro principal mais foda. Aqui não é assim. A gente tem uma dinâmica diferente no RPG. Salvo se for a proposta do grupo. Aí quando o grupo topa isso, é diferente. Eu não sei, eu até vejo... eu acho que a minha concepção também é... Não vejo isso em Dragon Ball, por exemplo. Mas Naruto, eu vejo muito... Porque eu assisti Naruto, li Naruto do começo ao fim. Não cheguei... Eu não fui muito no Boruto. Não sei como é que tá. Mas o Naruto tem uma coisa que eu gosto, que é tu... Volta e meia, tu dá o spotlight pra alguém. Uhum. E eu acho isso importante, tu tem que dar o spotlight pro outro. Eu acho que faz parte do ser um bom jogador. Por exemplo, tu é o bardo que fala e pega todo mundo, ajuda o teu amigo clérigo que não fala com ninguém, entendeu? Dá o espaço para ele, bota ele embaixo do spotlight, faz ele brilhar um pouco. Eu acho que um bom ator, por exemplo, ou um bom jogador, ele dá espaço para que os outros brilhem também, porque fazendo isso, a mesa inteira brilha. E nem todo mundo é só escada. E nem todo mundo é só escada. Vale a pena. Não é trapalhões. Exatamente. É importante falar disso porque às vezes tem essa galera que fica, tipo, chega e o cara quer porque quer ele ali no centro. E quando esse é o tipo de pessoa, te interrompendo, esse é o tipo de pessoa que quando fala assim, tu morreu, ele fala assim, ah tá, tu tá brincando, né? E, não morreu mesmo. Tá, mas e agora? E vão me reviver? E todo mundo na mesa, não. Morreu um monte de personagem novo. Cara, não, isso não pode tá acontecendo comigo. Já ouviu uma dessas? Já. Isso não pode. Pode. Já, eu também já ouvi muito assim, não, na verdade nem ouvir, é perceber a indignação quando a criatura percebe que você também sabe jogar. Sabe, porque para todo combeiro existe um counter dentro do próprio sistema. Sim. E a gente sabe, alguns sistemas entregam isso com mais facilidade, outros sistemas não entregam tanto, mas você sempre vai achar uma forma de parar. Lógico que você não tá competindo com o cara, né? Antes que venha um Enzo aí ou alguém chato pra falar, olha lá o Rufus falando que é pra competir. Não, isso não é uma competição. Você pode deixar o cara ficar dando hit kill nos monstros grandes quantas vezes ele quiser. Só mas que uma hora tu vai jogar Desargon. Mas vai chegar um momento, por exemplo, que ele vai encontrar um monstro que ele não consegue dar hit kill. Eu falo que eu tenho uma aventura aqui, eu sempre conto essa história, que eu chamo de A Casa da Ópera. E nessa aventura, eu entreguei pra eles tudo que eles mais odiavam, tudo que meu grupo mais odiava, tipo serviço de bandeja, assim, com requintes de luxo,
Que basicamente a primeira etapa da aventura eles passaram dentro de uma ilusão, como se fosse o mundo perfeito onde eles queriam viver. Uhum. E quando a ilusão cai, eles simplesmente se deparam com a situação escabrosa e o vilão da aventura na frente deles, nas ruínas de uma casa de ópera, chovendo. E poderia ter virado uma briga. Só que o vilão vira pra eles e fala, tipo, foda-se, não me importo com vocês, e vai fazer um ritual pra invocar uma criatura pro plano material. A, a primeira comandante do vilão, que era a irmã do mago do grupo, da maga do grupo, senta no piano e começa a tocar piano em total desprezo pro grupo também. E sobra só o cara que eles mais detestavam, que era um maluco que tinha um monte de simulacro, que toda vez que eles matavam o cara voltava. Então, foi isso e um monte de morto-vivo. Só que aí eu comecei a disparar alguns gatilhos. E um desses gatilhos foi o druida do grupo, o paladino do grupo, era casado com a NPC druida e ela estava grávida. Ela entrou em trabalho de parto no início do combate. Então eles tiveram que coordenar isso. Aí a maga viu a irmã tocando piano ajudando o cara. E o ser que estava sendo invocado era o. Sabe aquela história assim? Do combeiro? Eu sou filho de um deus derrotado, de outra dimensão. Então, o ser era essa criatura sendo trazida para o plano material. Tu fez um skill challenge de quarta edição, então. Praticamente. Eu uso bastante essa lógica, o raciocínio da Skill Challenge, que pra mim é a melhor coisa narrativa que a quarta edição Eu trouxe. acho muito legal, eu só acho falho. Eu gosto, por exemplo, como é que o Warhammer Fantasy terceira edição fez. Que ele usa sliders, tipo, pra te trabalhar esse tipo de coisa. Sim. Mas eu gosto muito de Skill Challenge. Eu gosto muito da quarta edição. É como eu falo sempre, se alguém tivesse tido a ótima ideia de chamar Dungeons and Dragons quarta edição de Dungeons and Dragons Tactics, até hoje estavam jogando. E falando bem. Bom, é o meu D&D favorito. Sempre vou falar que ele é muito à frente do tempo, que ele é muito aprimorado e que as pessoas não compreendem todo o contexto que tinha em volta e hoje repetem memes, assim como falam do meme de cavar-buraco do GURPS, sem saber do que estão falando. Né? Exato. E aí quando vem algumas coisas da quarta edição, fica, nossa, que foda, aí vai ver de onde é que vem da quarta edição. E aí, fechando essa história toda, o personagem do meu filho, combeiro, pegou a espada do pai que ele queria e tal. Ele falou, o que é que eu faço com essa espada? Eu falei, cara, é tanto poder que você tá voando. Você tá voando a hora de poder e tal. Eu falei, vamos entregar o shonen todo pra ele. O bicho passou. Ele, vou passar em investida. Tem um deslocamento. Eu falei, cara, você tem magia velocidade permanente em você com esse bagulho aí na mão. É muito poder. E quais as estatísticas? Eu falei, não tem estatística. É foda demais pra ter estatística. Ele, beleza, eu passo voando em investida, eu vou atacar com Divine Smite, não sei quanto Smite, não sei o que lá, e isso, aquilo, estourou tudo. Deixei ele jogar, ele tirou um crítico, ele encheu a mão de dado, ele tirou um dano bom, eu falei, você bateu com a espada quebrou. Aí ele olhou, como é que é? Pânico na cara. Como é que é? A espada quebrou. Não queria shonen? Ganhou shonen. A espada quebrou. Ele, por quê? Falei, porque o bicho é imune a dano. Ele é tão over na forma que você concebeu esse bicho que ele não sofre dano. Aí eu falei, o dragão, ele tava em forma de um dragão tipo aberrante. Ele olha pra você e fala, então o herói derrota o dragão com a espada mágica? Hoje não. Ainda roubei uma frase da carta de Magic ainda que é muito boa. Meu filho passa uns 3 dias sem falar comigo, mas faz parte. Eu acho que lição de humildade a gente tem que aprender desde cedo. Com essa história do gato, né? Do gato filhote, do gato mais velho. Não, conta essa aí pra gente. Não, o gato... eu sou gateiro, né? Eu adoro bicho, na realidade. Eu não tenho cachorro porque eu acho uma tristeza um apartamento pequeno que nem o meu tem um cachorro, entendeu? Sim, concordo. Mas... eu adoro bicho mais do que gente. E gato velho... Quando tu bota um gato velho na casa, tu tem um gato velho e tu bota um gato novo, a primeira coisa que o gato velho faz é dar-lhe um pau no gato novo. Pra quê? Pra mostrar que ele é o superior. Porque ele sabe que um dia o gato novo vai crescer e vai cagar ele a pau. Então ele já quer ensinar desde cedo que ele é o superior da casa. Por isso que eles fazem isso. Que nem a história do elefante, que tá amarrado só numa cordinha no circo, sabe? Na casinha, que o elefante pode puxar qualquer hora, mas quando ele era filhote ele não conseguia, então ele acha que ele não tem força. Então os gatos funcionam
nessa mesma história. Então, se tu criar desde cedo na humildade, não se cresce em tanto assim. E eu digo isso porque meu filho não tem nem um pouquinho de humildade. Mas... E ele tá vindo pra cá esse final de semana, inclusive. Você começa as férias dele, ele vai passar uns dias comigo. Kiko, o papo tá muito bom, mas a vida adulta chama, né? A gente poderia conversar bem mais. Eu queria E vai agradecer, ter oportunidades. queria agradecer muito a disponibilidade, o papo, o conhecimento compartilhado. Cara, o sistema tá ficando absurdo de foda, sério mesmo. Gostei muito. Que bom que tá gostando. E, bom, sempre que quiser aparecer pra falar, pode aparecer e vamos jogar esse negócio. Você falou que ninguém meça pra você, vamos marcar um jogo. Vamos jogar essa bagaça, como diz um amigo meu. Vamos sim, vai ser legal. Já tô com umas ideias aí, ainda peguei umas informações privilegiadas hoje, então mais ideias acontecendo. E deixe seus recados pra galera, se quiser deixar um arroba pra galera seguir, alguma outra coisa. Eu digo que eu ganhei o apelido de Chicago muito cedo na minha vida pela galera do RPG quando eu tinha 15 anos. Então, o meu e-mail é Chicago. Eu tentei fazer um e-mail no Hotmail com Chicago e não me ofereceram o Chicago @hotmail na época. Me ofereceram o Chicago 70. E eu, quer saber se eu vou ser o 70 ou você o 666? Porque afinal de contas eu era metaleiro from hell quando eu tinha 15 anos. Então aí ficou. Meu Twitter é @Chicago com K 666. Meu Instagram é @Chicago com K 666. Então, tipo, eu não sou satanista não, mas fica fácil de achar na realidade. Hoje eu fui no médico, a moça me perguntou qual é a tua senha da Unimed. Eu olhei assim, 0666. É uma coisa fácil de lembrar. Sim. Mas tô aí para conversar para qualquer coisa. Eu sim, me sinto feliz em estar fazendo o ED. Eu acho que é uma carta de amor ao primeiro RPG que eu escrevi com um bom amigo meu. E é um cenário massa pra caralho, sabe? Eu pago muito pau pra ele. É justo. Acho muito justo. Bom, pessoal, lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento da editora Macaco do Mal, certo? Parceira do Contar e Mestrar. É a Macaco que está trazendo o ED, essa versão que o Chico está trabalhando nela, com tanto esmero e carinho, como vocês estão vendo. Fiquem de olho que as informações do financiamento coletivo vão chegar em breve. Estamos em reta final de planejamento, certo? Não esqueçam de seguir o Contar e Mestrar em tudo quanto é rede social. Já estão cansados de saber como é que é. Mandem pro pessoal que curte aquele RPG Frostpunk. O pessoal vai curtir muito jogar o ED. Muito mesmo. E, como eu sempre digo no final, respeitem, se divirtam, se dividam o lanche. Vacinem-se, porque vacina é para um monte de coisa, não só para o Covid. E até o próximo podcast do Contar e Mestrar. Um abração e valeu!